Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Rumo ao Sonho Americano. E hoje nós vamos bater um papo aqui super bacana com um cara que eu tô para trazer já faz algumas semanas e infelizmente a gente não conseguiu trazer antes, porque eu sei que vai ser o tipo de conteúdo que vai agregar muito. Mas hoje conseguimos bater a agenda e ele vai bater um papo aqui com a gente hoje. Então, sem mais delongas, vou apresentar eles aqui para vocês, que é o Lucas Moura. Seja bem-vindo, Lucas. Fala, Brunão, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Prazer estar aqui. Pô, legal, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que estava difícil bater as agendas aí, do seu trabalho, né? Recentemente está com um bebezinho pequeno em casa, então obrigado demais aí por você ter aceitado o nosso convite e fazer questão de estar aqui com a gente. Não, imagina, alegria minha, alegria minha. Fevereiro realmente foi um mês bem conturbado lá em casa, pós-nascimento do menininho Augusto, mas graças a Deus agora estou bem adaptado. Legal, cara, legal. Então vou apresentar o Lucas aqui formalmente. O Lucas, né? O Lucas Moura, né? Como a gente conhece ele é advogado, pós-graduado em Direito Tributário e gestor pela FGV. Ele tem uma empresa que atua nos Estados Unidos, voltado para brasileiros, de assessoria tributária. E ele também vai falar sobre um pouquinho aqui, sobre um braço que ele está abrindo aqui, que ele está se especificando, que ele está se especializando, que é sobre o visto imigratório EB2NW, né, sobre visto aqui, que é muito legal, é o tipo de assunto que muitas pessoas têm interesse, muitas pessoas têm dúvida, então a gente vai conseguir falar sobre um pouquinho aqui com ele, e eu já deixo você aí, né, essas são as minhas palavras, se apresente aí de forma mais informal, me conta um pouquinho aí, desde quando você atua nessa área, você falou que você está com um bebezinho pequeno aí, eu tenho acompanhado um pouquinho, me conta como está sendo essa experiência também, e eu deixo à vontade para você falar um pouquinho aí. Show, Brunão. Perfeito, cara. Então, novamente eu agradeço o convite aí. Muito feliz pelo teu projeto, pelo espaço que você tem dado aí, tem acompanhado o teu Instagram, desde que você iniciou esse Rumo ao Sonho Americano, mas tem sido um projeto muito legal. E, cara, sendo bem descontraído mesmo, sei que como advogado sempre tem uma camada de formalidade extra, né? Eu confesso que eu também não sou muito fã dessa formalidade toda, então, enfim, quero participar aqui hoje de uma maneira mais aberta possível com você. E falando um pouquinho sobre mim, né, cara? Eu tenho 25 anos, né? Então, sou novo no mercado, profissionalmente falando. E durante esses últimos anos, especialmente desde 2021, são 3 anos que eu tenho atendido o mercado americano, né? Foi uma oportunidade que surgiu, assim, muito interessante. Não sou o tipo de pessoa que gosta de sair muito do Brasil, essa é a verdade. Tanto é que estou no Brasil, estou em São Paulo, mas gosto muito do Brasil, não sou a pessoa que sai muito daqui, mas eu gosto muito dos Estados Unidos por N motivos, né, cara? Entre eles o empreendedorismo. Então, entendo que é uma moeda extremamente forte, um mercado muito aquecido, com muitas demandas, e que existe uma demanda de mercado muito interessante. Né? São muitos brasileiros que estão lá, que precisam de uma assessoria legal para entender como está dentro da lei de alguma maneira, como reportar impostos, como abrir empresa, enfim, nos últimos anos tem sido boa parte do meu tempo essa, né? Inclusive, não consegui estar contigo antes, muito por causa disso. A gente está em fevereiro agora, quer dizer, meio de março já, e esse começo do ano é a fase mais tumultuada que tem para fechamento de livros, entrega de algumas declarações para a IRS. Estamos agora aqui em março, em abril chegando também. Então, enfim, aliado a isso também tem o meninão, né, que está nascendo Augusto aí, está com 42 dias, acabou de Legal. nascer praticamente, tá? Tem sido dias incríveis, assim, eu e a Bruninha, minha esposa, somos casados desde 2020, 4 anos praticamente. Temos vivido um momento assim, um sonho, né? Acho que você também tem com os meninos aí e tudo mais, e tem sido incrível. Legal, cara, legal. Não, sem dúvida nenhuma, filho é uma bênção, né? Mas a gente sabe que ele requer muito mais atenção, muito mais cuidado e muito mais tempo, né? Então, assim, a gente conciliar essa agenda, né, de trabalho e filhos e família e tudo mais, a gente tem que se desdobrar, mas que no final das contas vale muito a pena, né? E você tocou num assunto aí que é uma das perguntas que eu preparei aqui para você, porque é que nem você falou, você é um cara que gosta muito de Brasil, mas que vê oportunidades nos Estados Unidos, porque realmente os Estados Unidos é um país de muita oportunidade. A gente sabe que a gente já está num país onde a moeda é muito forte. E claro, né, nós, como os bons brasileiros, amamos nosso país, mas a gente entende que tem hora que tomar essa decisão de talvez migrar para um outro país Sim, é pensando realmente num país onde as coisas funcionem mais, né?
mas se os Estados Unidos fosse dentro do Brasil, seria perfeito, né? A gente está perto do nosso povo, perto da nossa família, né? Num país onde as coisas acontecem, né? Num país onde temos aí uma moeda forte, então eu acho que esse seria o mundo perfeito, mas infelizmente, como não tem como fazer isso, né? Eu quero até aproveitar e já fazer essa pergunta para você, porque você mora no Brasil, mas você atua aqui nos Estados Unidos, né? Aí tem pontos bacanas da gente conversar, porque o primeiro ponto é claro, como, né, começou esse seu interesse, e eu vou fazer uma pergunta mais aberta, porque quem provavelmente está nos assistindo gosta desse tipo de conteúdo, e talvez tenha esse sentimento que você tem, né? Pô, eu sei que os Estados Unidos têm uma oportunidade, sei que lá eu posso ganhar em dólar, mas eu não queria sair do meu país. Eu acho que você meio que vive isso, né? Você mora no Brasil, né? Só que trabalha nos Estados Unidos, que é um mundo perfeito. Você está ganhando vezes 5 aí. Né? Então, me conta um pouquinho como que foi, né? Como que você se interessou, como que você conseguiu entrar nesse mercado de trabalho e já adianto para você falar um pouquinho especificamente como é o seu trabalho hoje aqui nos Estados Unidos. Pô, muito legal, Bruno, muito legal. Pô, eu acho que todo mundo, não, sem exceção mesmo, cara, todo mundo deveria ter um pezinho no Zelo. Esse seria o meu conselho para qualquer pessoa que está ingressando em mercado de trabalho, que é um empreendedor, que é uma pessoa que quer, obviamente, viajar, enfim. Se você perceber a história da, da evolução econômica dos países, mundialmente falando, existe um alinhamento, uma sequência que ela sempre aponta para o zero, querendo ou não. Comigo não foi diferente. Eu tinha ali 14, 15 anos, antes de pensar em ser advogado, antes de pensar em qualquer coisa desse. Eu gostava muito de consumir conteúdo americano. Sempre gostei. Eu também. E eu tinha um problema com a língua inglesa, né? Com 14 anos, 15 ali, eu gostava, mas assim, eu me sentia mal, porque eu não entendia. Enfim, um bom melancólico, o que que eu fiz, cara? Eu comecei a mergulhar muito profundamente nisso. Então, eu gastei 2 anos onde eu só pensava em inglês, só pensava nos Estados Unidos, só pensava em Inglaterra na época também, eu gostava bastante, mas enfim, eu mergulhei muito nisso. E, cara, eu fiquei 2 anos estudando inglês diligentemente, eu fiquei fluente na língua e tive um acesso muito maior às oportunidades desse país. E aí você entra na vida adulta, você começa a pensar em dinheiro, você começa a pensar em construir uma família, em empreender. E comigo foi exatamente assim. Eu tive uma oportunidade, basicamente, né? Eu já trabalhava no Brasil, no setor tributário. Embora eu seja um tributarista e um gestor, eu sempre gostei muito de vendas. Até Uhum. hoje em dia, como advogado, eu penso que a minha profissão base é ser um vendedor, infelizmente, né? Porque eu também não gosto de vendedores, né, cara? Não sei você. Vendedor é aquela pessoa que a gente não gosta, né? O cara que fica tentando te convencer de alguma coisa, você tem a intenção que ele vai te dar uma apunhalada nas costas, hora ou outra. E eu fui a caminhando para esse lado, não teve como, era natural, né? E foi justamente nesse cenário. Eu fiz um ótimo trabalho numa empresa brasileira, me destaquei dentro dessa empresa, fui crescendo, né? E um dos sócios dessa empresa foi para os Estados Unidos e começou a empreender lá, começou a trabalhar lá. E a gente se conectou, né, nesse mundo de negócio, você acaba tendo contato de muitas pessoas. Você, como um cara também que vem numa carreira bancária aí de muitos anos, você sabe do que eu estou falando também, né? Esse cara, assim que ele chegou nos Estados Unidos, ele precisava de uma pessoa de confiança que tinha exercido uma função, precisava exercer uma função nos Estados Unidos que era parecida com a que eu exerci no Brasil na empresa dele. E foi onde tudo começou. Ele me ligou e falou, cara, como é que você está trabalhando? Eu vim para os Estados Unidos, tem um negócio aqui, tem uma empresa que eu tô assessorando, eu sou funcionário nela também, ele não era dono na época. Né? E estamos precisando de alguém com seu perfil. O que você acha de fazer uma entrevista aqui, conversar com o pessoal? Era um outro departamento, então, por mais que ele tivesse falado sobre mim, tive que passar pelo processo seletivo da empresa, como todas as pessoas que estavam entrando lá. E eu estava preparado. Eu tinha um bom inglês, eu sabia de contabilidade, que era algo necessário, né? Muitos advogados não entendem de contabilidade, isso é um ponto um pouquinho difícil, principalmente o tributarista, né? Sendo um pouquinho técnico aqui. Uhum. Nós estudamos lei, cara, na faculdade. Então, você sai da faculdade e você nem é advogado, né? Você é bacharel em direito, mas você é um especialista em lei, em Constituição, em Código Tributário, enfim. Isso não é o suficiente para você atuar. No Brasil, por exemplo, se perguntar para um advogado que é uma PERDICOMP, esse advogado muito provavelmente não vai saber, porque é uma matéria, uma obrigação acessória, um instrumento puramente contábil. Tá? Então, eu tinha essas qualidades e, além disso, ainda tinha a qualidade da venda. E comecei a trabalhar nessa instituição americana, também no escritório americano, fiquei lá por 3 anos, né, e decidi sair
em janeiro deste ano, né, para empreender. Falei, cara, acho que chegou a minha hora. Acho que com o conteúdo que eu já adquiri ao longo desses anos, com a expertise que eu adquiri, acho que eu consigo ir. Então, esse caminho que eu trilhei foi um caminho que para mim foi assim excelente, mas cara, eu acho que todo mundo deveria ter um pé nos Estados Unidos, entende? Uhum. Porque hoje, com a internet, com os contatos que a gente faz, é muito simples. É bastante fácil mesmo. Óbvio, você tem que ter um inglês. Se você não tiver um inglês, você precisa atender o público brasileiro, né? Que tem muito brasileiro aí também. Se não me engano, você pode me falar melhor, mas Boston, Massachusetts, acho que seja, assim, o lugar com maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos. A pessoa pensa que é Flórida, mas lá em cima é muita coisa. Então, existe uma demanda de mercado, você tem alguém com um alto poder de compra, por que não oferecer algo, né? Foi uma conta simples que eu fiz e comigo foi assim. Legal, legal. Fala, né, em relação à porcentagem de brasileiros, aqui em Orlando agora, né, na cidade em si, pensando em porcentagem, ultrapassou, né, Boston. Então aqui Olha tem na só. média de 250 mil brasileiros, que dá uma média ali, comparado com Boston, de próximo de 10%, próximo da população geral. Eu estava dando uma olhada nisso daí, mas realmente, Boston, de modo geral, tem mais brasileiro, mas a cidade em si de Orlando, Ah, em pensando em concentração. percentual, agora ultrapassou, mas foi recente. E realmente aqui a gente tem, né, a gente tá também gosto de brincar disso aqui, que a gente tá num Brasil dentro dos Estados Unidos, porque Orlando realmente é uma região onde tem muito brasileiro, e você pode ir para qualquer bairro, mesmo que seja um pouco mais afastado. Hoje eu moro num bairro um pouco mais afastado, né, do centro em si, e qualquer lugar que você vai tem realmente muito brasileiro. E realmente a estatística está sendo comprovada, porque a gente encontra muito brasileiro. Mas você citou alguns pontos aí que eu até anotei aqui para não esquecer, que o primeiro ponto que você falou ali foi sobre vendas, né? Vendas e sobre também você se formar advogado e não ser advogado. São duas coisas que eu acho que dá para a gente desmistificar aí, porque é uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura. Primeiro que vendas é ruim, né? E tem um cara ali na sua parede, né, que está assim, que é o Flávio Augusto. Ele realmente é um cara fora da curva, e ele sempre fala isso, né, cara? Na realidade, a venda sempre foi muito mal vista. Mas, independente da área que você atua, se você não vende, seu negócio quebra, né? Mesmo que você trabalhe numa empresa, você está vendendo, só que você está vendendo seu tempo, né? Então, assim, você hoje não ser bom em vendas vai te fazer, ou talvez você ficar muito atrás de alguém, ou talvez você tenha um negócio até quebrar o seu negócio. Então, assim, É. eu acho que é um ponto importante, que você mesmo inconsciente acabou conseguindo se virar nisso e acabou te ajudando com certeza, mesmo você não Uhum. gostando, porque a vendas é a alma do negócio, né? E daí você falou sobre Exato. você saiu ali da faculdade de advocacia, só que você não era advogado, tanto é que você foi ali fazer uma pós-graduação em direito tributário, né, no caso, e te levou, né, a poder ter essa possibilidade de estar trabalhando aqui nos Estados Uhum. Unidos, né, conjunto com a sua vontade de aprender inglês. E realmente, daí eu volto lá do começo. Dá para você vir para os Estados Unidos sem falar inglês? Dá. Não tem problemas, entre aspas, você se vira, você consegue se comunicar de uma maneira mais simplista, vamos dizer assim, dá para você arrumar algum emprego, mas nunca de forma assim 100%. Você vai estar aqui, mas você não vai ter acesso a todos os conteúdos, você não vai ter acesso a todos os trabalhos, você vai ficar limitado. Então, assim, né, de tudo que Uhum. você falou, realmente eu acho que hoje a pessoa, né, e no seu caso, usando como exemplo, a pessoa conseguir entender que vendas é sim, não é uma coisa ruim, é sim muito bom para qualquer área que você vai fazer. Que você precisa sim do inglês e você sim precisa entender que o dólar é o que manda no mundo, né? A maior parte, né, de reserva do mundo é em dólar. Então, por mais que você não goste, né, você entender isso quanto antes vai te ajudar demais, cara. Então, Demais, são pontos cara. aí que, com certeza, eu tenho certeza que fez a diferença para sua carreira. Não, demais, Bruno, demais, cara. Eu já vendia, é o que você falou, eu não sabia que eu vendia, mas eu já estava vendendo. O Uhum, Flávio fala muito sobre isso mesmo, né? Eu tenho ele ali porque, cara, por mais que a vida tenha me levado para o mundo de vendas, eu não sou esse estereótipo vendedor, né? O cara que fala uhum, muito, que não sei. Você me conhece há muito tempo, eu sempre sou um cara mais reservado, mas quando eu percebi que com as vendas, né, era um instrumento que iria mudar minha vida e que era um instrumento de meritocracia pura, cara,
se eu fizer, eu vou receber, isso aqui mudou a minha vida, né? E foi muito importante para mim, porque, por exemplo, eu mencionei você da faculdade, né? Você sai da faculdade bacharel em Direito. Eu vim de uma faculdade muito boa aqui em São Paulo. Então, na minha sala, 70% da turma, durante a faculdade, já havia sido aprovada na OAB. Eu fui um deles. Então, primeira e segunda fase, só com o conteúdo da própria faculdade, você passava na OAB, que é algo muito difícil, as pessoas com anos tentam passar. Foi uma coisa que foi razoavelmente fácil. Mas você percebe que, eu estou falando de uma turma que era muito acima da média. Eu tinha ali empreendedores, eu tinha pessoas que já tinham nitidamente um perfil de juiz, de promotor de justiça, de defensor público. As pessoas, elas precisam, de alguma maneira, né, ativar essa chave da venda. Isso aqui é muito importante, fazendo essa conexão, né? Porque, eu não sei se você já ouviu essa estatística, no mundo inteiro, no Brasil, salvo engano, no mundo inteiro, né, existem cerca de 500 e poucas escolas de direito, tá? Então, assim, existem bastante. No Brasil, tem 8 vezes mais do que isso. Só no Brasil, nós temos, assim, cerca de 4.000 escolas de direito. No mundo inteiro eu tenho menos de 1.000, só no Brasil tem 4. Então, existe uma demanda ali de pessoas que estão sendo formadas, sabe? Cara, se não saber vender, não saber falar inglês, realmente fica complicado. Exato. E só para complementar, né, a gente está puxando por um assunto que não seria tão foco, né, mas eu gosto de acreditar sempre quando a gente vai por um caminho que não é o que a gente planejou, eu acho que é porque alguém está precisando ouvir isso daí, cara. E assim, você deu um dado aí sobre direito, eu vou te dar um outro dado que fala sobre empresas que quebram, né? O Sebrae, ele demonstrou um dado que mostra que cerca de em 10 anos, 80% das empresas elas quebram. E elas quebram basicamente porque ela não vende. Então, assim, cara, você que está me ouvindo aí, vender não é vergonha, vender não é para quem não tem uma formação ou para quem não é qualificado. Na verdade, muito pelo contrário. Você vender, talvez, e eu vou aqui já desconstruir, porque o estereótipo que a gente tem de pessoas que vendem é aquele cara que fala bem, que fala bastante, que te convence. E eu vou te falar de um curso que eu aprendi ali com aquele cara que está na parede, do Flávio. Ele, para quem não conhece, ele é dono da WhatsApp, ele já foi dono ali do Orlando City, enfim, é um cara super bem conceituado, atua no mercado aí de escola de inglês há mais de 30 anos, né, um cara que virou bilionário vindo da favela e hoje ele está aí sendo o que ele é, e ele sempre fala isso, que se você não vende, você quebra, e não tem essa, na verdade, até para um cara, vamos dizer, vou usar o exemplo do Lucas, porque é muito comum, né? Para uma pessoa que é mais tímida, ela consegue vender. Por quê? Porque não tem assim um perfil. Você, na verdade, você precisa entender a dor do cliente. Você vai fazer com que ele venda o produto próprio para ele. Então, por exemplo, o Luca hoje mexe aí com assessoria tributária. Qual que é a dor hoje de um brasileiro aqui, ou aí que seja, né, sobre tributação? Na realidade, muitas vezes o próprio cliente procura o Lucas porque ele já está sentindo na dor, entendeu? Então, na verdade, hoje um vendedor ele precisa sim falar com a pessoa, mas ele não precisa te convencer. Ele precisa fazer as perguntas certas para que você se convença que aquele produto é para você, entendeu? Então, basicamente, vou usar aqui uma técnica com o Lucas, e porque o Flávio sempre fala, né, levando para o inglês, eu falo assim, pô, Lucas, você acha que o inglês é importante, né? Geralmente, a maioria das pessoas fala assim, é importante. Por que você acha que é importante? Ele vai pensar, pô, talvez eu possa conseguir uma vaga de emprego, ou eu possa ganhar mais? Verdade. O Lucas está me falando isso. Não sou eu que estou falando assim, você sabia que quem fala inglês ganha mais? Porque estatisticamente ganha mais. Porque estatisticamente tem realmente mais oportunidades. Mas não sou eu que estou falando. Eu estou fazendo as perguntas certas e ele mesmo está se convencendo disso. Então, entende? Na hora que você entende que a venda não é sobre você convencer a pessoa, é sobre ela se convencer que aquilo é para ela, meu, já tá vendido, entendeu? Então é uma coisa muito legal, Lucas, porque, cara, Demais. e, cara, demorou para fazer sentido para mim, tá? Porque eu falo, a gente vem, infelizmente, de uma cultura, né? E eu não tô falando mal do nosso país, né? Na realidade, eu amo o nosso país. Realmente, eu tinha uma vontade de vir para cá, acabei vindo por algumas oportunidades, né? Mas eu amo o nosso país, então não tô falando mal. Mas assim, é que realmente eu sei das culturas que vem implantada na nossa mente. E uma delas é que realmente ser vendedor é uma coisa ruim, né? E você ter uma faculdade hoje é uma coisa, né? Aos olhos hoje, vamos dizer assim, do hype da galera, meu, você precisa ter uma faculdade, você vai ser vendedor?
Mas a pessoa não sabe que ela sendo vendedor, ela pode ganhar 5, 10, 20 vezes mais do que um cara que saiu da faculdade e vai ser funcionário, entendeu? Então, assim, é coisas para se pensar. Eu gosto sempre de falar, não tem verdade absoluta aqui, mas são Claro. dados para você entender que realmente isso faz sentido. Não é só da boca Não, para fora, total, né? pô. Total, não, não é, não é. É óbvio, né? A gente está falando do prisma dinheiro. Eu não conheço outra forma, hoje, desde que a sociedade foi feita, de alguém fazer dinheiro se não for por vendas. Em algum processo econômico tem alguém vendendo algo. A troca, o Uhum. escambo surgiu disso, né? Então, é importante você entender, por mais que você não queira empreender, cara, quer fazer faculdade, pô, excelente. Quer ser odonto, você tem que saber vender. Você é fisioterapeuta, qualquer coisa você precisa vender, né? E fazendo um gancho, voltando para o tema Estados Unidos, né? Querendo ou não, quem está aqui quer ouvir a gente falando dos Estados Unidos. Cara, existem ferramentas hoje, tudo bem? Uma empresa brasileira, por exemplo, um empreendedor, um autônomo, ele pode começar a vender no Zewa, sem estar no Zewa. Ah, Uhum. existem inúmeras ferramentas, você já deve ter compartilhado com algumas, tenho certeza. Mas hoje, para você ter uma noção, cara, de 10 empresas que eu faço abertura no Zeu e a internacionalização do negócio, tudo bem? 7 a 8, os sócios não estão no Zeu. Que Então, legal. existem pessoas que estão buscando vender mais, estão buscando mudar de vida, tudo isso que a gente está conversando, e se aproveitando desse cenário que existe, né? Isso aqui é algo muito legal. É algo que não tem uma barreira de entrada, assim, cara, altíssima, né? Existem algumas que realmente não tem o que fazer se você vende um produto físico, né? Vamos pensar que, eu trabalho com bolo, eu vendo bolo. Dificilmente você vai conseguir vender um bolo para alguém no Zeu. Você teria que, obviamente, cuidar de uma operação, a distância, né? Os seus custos de manutenção seriam mais altos, mas se você é um prestador de serviço, por exemplo, né? Eu falo de qualquer um, estando no Zeu, estando em qualquer lugar, no Brasil mesmo, você consegue ter uma operação, controlar a distância, aproveitar dos marketplaces que existem hoje, caneja Uhum. freelancer, ou até mesmo você ter uma pessoa que já aprendeu a constituir negócios, né? O empreendedor é isso, ele cria uma estrutura, ele cria uma cadeia produtiva, uma cadeia de suporte e ele vai vender. Ele vai abastecer essa cadeia. Então, se você aprendeu a criar isso daqui, não, por que criar lá também, né? É algo que eu vejo que faz muito sentido. Às vezes, a pessoa, o cara vai gastar um dinheiro, uma dor de cabeça para começar um novo negócio no Brasil, por exemplo. Ou para vender mais o negócio dele no Brasil. Às vezes, com a mesma quantidade de esforço, ele faz o Zeu e tem um resultado 5 vezes maior, né? Então, Uhum. é algo que vale a pena se pensar, E, cara. e eu vou até te pedir, né, para você dar um exemplo, né? Você acabou de falar, né, um pouquinho sobre isso, mas se você puder e tiver alguma área que você acha que é forte, que geralmente você vê que dá certo aqui, para você falar um pouquinho, mas antes eu até quero pincelar um pouco sobre o que você falou sobre prestação de serviço, né? E que a gente acaba quebrando um pouco esse paradigma vindo para os Estados Unidos, que é o da prestação de serviço. O porquê? Aqui nos Estados Unidos, né? Você, como citou aí, que sempre acompanhou os Estados Unidos quando moleque, que nem eu sempre gostei de ver os filmes, de ver os acessos, as possibilidades, né? Natal nevando, sabe aquele tipo de coisa que a gente vê em filme? Depois Esqueceram que. de mim, né? É o clássico, né? Cara, e o que é muito engraçado é porque na hora que você tá aqui, muda muito a sua visão. Eu falo até mesmo como morador, a gente já tinha vindo para cá como turista, né, algumas vezes, né? Eu sempre gosto de falar porque é muito diferente. É assim, não tem como nem explicar. Você precisa realmente estar aqui para você entender como é a visão de um turista e como é a visão de quem está morando. E depois que você está morando, você começa a perceber, né, que realmente as coisas são baratas. Então aqui eles dão valores. Eles dão valor para quem presta o serviço, para o prestador, para a pessoa, né? E para os produtos não, né? Que é o que a gente sempre conheceu, né? Os Estados Unidos sempre foi conhecido por ter as coisas mais baratas. E daí tira um pouco daquele paradigma na nossa cabeça de que, meu, eu vou trabalhar prestando serviço, seja lá qual for, né? E os mais comuns, e infelizmente a gente sabe que, e eu não estou falando mal de ninguém aqui, tá, gente? Eu só estou realmente falando qual que é a realidade, né? Dos pensamentos que infelizmente foi implantado, que hoje uma pessoa que é prestadora de serviço no Brasil, na área da faxina, ou na área da construção, ou na área de seja qual for essas prestações de serviço que a gente sabe que no Brasil não é tão bem vista, né? Automaticamente não tem um salário tão bom. Aqui nos Estados Unidos é totalmente ao contrário. Você sendo um bom prestador de serviço, você vai ter a sua remuneração à altura e você vai ganhar muito mais até que alguém que foi formado e que não sabe vender o seu produto, não sabe fazer, né, não sabe resolver o problema de alguma pessoa.
né? Então, volta um pouco, né, sobre aquilo que a gente está falando, de desconstruir as coisas, né? Hoje, se você estiver fazendo sua coisa aí legal, né, sem passar a perna em ninguém, sendo honesto, não é vergonha nenhuma, independente da área que você esteja, né? E eu volto a dizer, não estou falando mal ou bem de profissão específica nenhuma. Só estou mostrando, né, realmente essa diferença de visão, né? E daí eu já volto, né? Você falou de prestação de serviço, eu queria falar um pouquinho disso daí, né? Com essa visão que eu tenho hoje. E já volto a pergunta para você falando hoje, para a pessoa que não, pô, eu gosto dos Estados Unidos, mas eu não quero morar. Qual que seria uma área, ou qual que seria um setor, ou qual que seria um modelo de negócio que você trabalha bastante aí, que você sabe que dá para alguém fazer aí do Brasil? Ótima pergunta, Brunão. Ótima pergunta, cara. Todo mundo sabe fazer algo, né? Uhum, Todo mundo sabe fazer algo. Então, eu gosto de olhar para a pessoa, né? Não existem regras específicas, nós sabemos como que é a realidade de cada um. Por que não fazer o que você faz aqui? Esse é o primeiro ponto. É possível? Eu parto daí. Não sendo possível, nós partimos para modelos de negócio mais tradicionais. Hoje, está muito em alta o e-commerce. O e-commerce, se você tem um capital de giro interessante, você consegue iniciar um negócio no Zewa e fazê-lo ser autônomo com muita facilidade, né? Eu tenho muitos clientes de Amazon aqui. A Amazon hoje ela criou um ecossistema que você consegue ter um negócio assim de maneira muito fluida. Ela te ajuda a vender, te ajuda a entregar e te ajuda a legalizar. Elas só quer mais que você quer, né? Então, esse é uma área de negócio que se você tem um perfil mais de produto, um perfil mais de venda e compra e revenda de mercadoria, de acompanhar as tendências, encontrar o fornecedor certo, esse aqui é um modelo de negócio interessantíssimo. Agora, se você não é essa pessoa do comércio, do produto, porque eu sei que existem muitas assim, né? Você é uma pessoa que sabe fazer algo e gosta de realmente, né? Um serviço mais mental. Eu sempre fui essa pessoa. Nunca fui muito fã de produto e tal. A prestação de serviço sempre foi um caminho que sempre me pareceu ser mais interessante. Eu tenho, por exemplo, programação, né? Vai variar do perfil do teu público, mas se você sabe, por exemplo, fazer um site, se você sabe, por exemplo, fazer uma gestão de tráfego, se você sabe cuidar de uma mídia social, tá? Ou por outro lado, você sabe contabilidade, é um uhum. outro tema aqui muito em alta, tradução, existem inúmeros. Vou convidar você que está assistindo a gente agora para você finalizar a live, você vai colocar aí Upwork, ou Freela, né, o Fiverr, qualquer coisa nesse sentido, e você vai ver a quantidade de trabalho de prestação de serviço hoje que você tem, de canais americanos que estão contratando e pagando em dólar para te fazer alguma coisa. Cara, fazer uma vinheta, por exemplo. O Brunão começou um canal no YouTube. Ah, Uhum. não sei se você já tinha expertise, Brunão, cara, de fazer um canal, de editar vídeo, de fazer uma vinheta. Você teve que Não, contratar alguém, imagina então. sim, com certeza. Cara, tem muita gente nos Estados Unidos hoje que tá. O negócio no YouTube hoje é um dos negócios que são mais rentáveis nos Estados Unidos, porque o CPM é muito maior em relação ao do Brasil. CPM é basicamente o valor que o YouTube paga para um produtor de conteúdo a cada 1.000 visualizações. Então, Uhum. criadores de conteúdo lá que tem, sabe, criadores pequenos, 30 Sei. mil, 40 mil, esses caras já monetizam o canal em níveis elevadíssimos quando comparado ao Brasil. Por exemplo, Brasil, canal para ganhar bem, tem mais de 500 mil inscritos, às vezes 1 milhão, e o cara não está monetizando bem. Você tem um pequeno criador de conteúdo que está fazendo isso de maneira muito legal. Então, enfim, mas isso é interessante. Hoje, olhar o perfil da pessoa, entender aquilo que está na mão dela hoje, obviamente, né? A gente, como cristão também, eu sempre penso na parábola dos talentos, né? Acredito que o Senhor deixou algo na mão de cada um hoje. Na minha mão, por exemplo, foi o direito, a contabilidade, enfim, e foi o que eu tenho utilizado. Existiam outras ferramentas para começar? Claro, existem inúmeras. É um mercado enorme, então acredito que existe um caminho para cada um e isso é muito legal. Legal, cara. Então, hoje, basicamente, você falaria para quem quer começar é realmente usar a expertise ou a área que já atua para estar vendo essas possibilidades, né? Porque é algo que você já domina também, né? Uhum. Como vender? Isso é o ponto principal. Sei vender no Brasil, legal, você já passou uma etapa. Como vender nos Estados Unidos? Eu começaria por ali. Porque o que você arruma fácil. Empreendedores, eu acho que eles não estão muito ligados no que eles vendem, ou no que muitas vezes sabe, mas uma oportunidade é o tempo certo, eu tenho o produto certo, enfim.
existe uma circunstância aqui que pode te favorecer e te ajudar, né? Mas eu realmente não penso muito quadrado assim, não, sabe? Uhum. Eu acho que esse é um ponto bacana, né? É, a gente deixar um nome fazer com que a gente siga somente uma linha, né? E o seu exemplo é clássico, né? Você se formou em direito, mas você atua hoje, né, com uma área mais tributária, né? Se a gente for pensar bem, geralmente quem atua nessa área é mais um contador, né? Pensando ali na essência. Então é você não se Exato. rotular, né? Você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ter se formado em administração, como eu, mas você não é aquele rótulo que a faculdade colocou na sua cabeça. Você pode ser o que você for, né? O que você quiser, na verdade. Você pode se especializar. Hoje tem tantos cursos bons aí para você fazer. E o principal, né? Eu volto com a dica das vendas. Né, foque em vendas, porque independente da sua área ou independente aonde você quer atuar, as vendas vai te ajudar demais, né? E voltando para o mercado americano, claro que se em paralelo você conseguir, né, estudando inglês, isso daí com certeza vai te ajudar demais, porque o inglês faz muita diferença. E só quando bate uma oportunidade na porta que precise de inglês e você não tenha, você vai ver, você vai pensar, pô, por que eu não comecei ainda, né? E nunca é tarde para começar, né? Se você percebeu, você está percebendo isso hoje, vendo esse vídeo, ainda é tempo de você começar. Melhor do que você esperar passar 1, 2 anos, esperar um melhor momento, né? Que a gente sabe que nunca existe esse melhor momento, e começar hoje, porque realmente isso são coisas que vai fazer o seu futuro alavancar de uma maneira assim, inimaginável. É mesmo. Certo, 100%. cara. Vamos passar por um assunto mais específico aqui. Uhum. Você tem uma mão que atua aí, né, voltado mais aí para a área de advocacia, que é um assunto até bem procurado pelos brasileiros, né? Hoje aqui morando nos Estados Unidos, eu vejo realmente como isso é importante também, porque claro, a gente quer vir para os Estados Unidos, né? E você citou um ponto importante, e nós como cristãos, a gente quer continuar fazendo, né, as coisas corretas. Na realidade, aqui nos Estados Unidos, a gente tende a fazer mais ainda, porque, eu volto a dizer, o Brasil é conhecido como o país do jeitinho. Aqui não tem essa de dar jeitinho, né? Aqui é preto no branco. Então, assim, né, deveria ser o básico, né, até para quem não é cristão ou não, né? Isso é só questão de ética também, né? Mas isso é um assunto para uma outra hora. Mas, assim, usando preto no branco, você precisa vir com um visto legal, né? E se você quiser morar ou se você quiser trabalhar, você precisa, né, de algum outro visto. E eu queria que você explicasse um pouquinho isso, questão bem básica mesmo de conceito, e falasse sobre o EBI, Uhum. EB2, né, NW, né, como que funciona, quem são as pessoas que têm direito a dar entrada a esse visto. Perfeito, Bruno, perfeito. Cara, quando a gente pensa em visto, é um mundo muito grande, tá? Então, acho que certeza que se alguém que está assistindo a gente já pesquisou, ele ficou meio em aquele excesso de conteúdo, sabe? Quando você começa a pesquisar sobre algo e você tem uma enxurrada de informações e você fica mais perdido que quando começou a pesquisar, visto é isso, né? É um lugar que você vai ter muitas opções. Só falando de Brasil e Estados Unidos, eu tenho mais de 40 opções. Então, é algo que realmente fica um leque de opções que você tem que encontrar o seu melhor. Mas quando eu penso em visto, existem três que, obviamente, são os que eu tive mais contato, obviamente, na minha profissão. Né? Foi algo que teve mais a ver com aquilo que, novamente, estava nas minhas mãos, aquilo que os meus clientes precisavam, amigos, ou enfim, e foi aquilo que eu tive mais contato, né? Obviamente, são os vistos de turista, B1, B2, né? Turismo e negócios, os de estudo e os vistos que são employment-based, né, que é os EBs. Dentre esses, eu tenho o EB2NIW, tá? Esse é um tipo de visto hoje que é o único que eu tenho trabalhado, nem de estudante, nem visto de turista a gente trabalha aqui, que são vistos voltados para profissionais de alto gabarito, de alta qualificação. Todos esses vistos são pessoas que os Estados Unidos eles têm interesse que você esteja lá. Então, de qualquer profissão que seja, se você é um bancário, se você é um professor de jiu-jitsu, se você é um contador, um advogado, enfim, você tem um nível de qualificação técnica tão elevado que existe um visto para você. Ele não sempre existiu. Não sei se você sabe, Bruno, mas os Estados Unidos eles são baseados num sistema jurídico chamado de common law. O
Common law, diferente no Brasil, que é o civil law, ele não se baseia em lei, tudo bem? A fonte primária não é a lei. No Brasil, lei, tá? Então você tem a Constituição, as leis complementares, as leis normativas, toda aquela pirâmide de Kelsen, não sei se você já teve a oportunidade de ver. Nos Estados Unidos, a base são os precedentes. São os julgados que as cortes estabelecem sobre alguma discussão. E o EB2 surgiu justamente disso. Teve um julgado de uma pessoa muito famosa, inclusive nas petições hoje ele é sempre citado porque foi o precedente que abriu porta para que outras pessoas pudessem ter acesso a esse visto. Essa pessoa ela teve um visto negado e ela simplesmente processou os Estados Unidos da América. Falando, não, por que eu tive o meu visto negado? Eu quero entrar nos Estados Unidos. Esse cara foi o Danazar. Né? E ele abriu um precedente porque os Estados Unidos, a justiça americana, a corte, simplesmente contrariou a própria embaixada, os próprios cônsules e falaram, não, esse rapaz realmente, ele é acima da média. Por que a gente negou o visto dele? Então, vamos permitir que ele entre os Estados Unidos e que tenha um green card, etc. E depois desse precedente, outras pessoas tiveram acesso a isso também. Aí, essa é a base do EB2 New hoje, tá? Para que alguém venha a pedir ou que venha a participar por esse processo, né? Esse processo, a melhor maneira, eu acredito, né? Obviamente tem que ser analisado caso a caso, mas é o processo via consular. Então você pode estar no próprio Brasil, pode estar no ZEUA mesmo, como um visto já em status, né? Então você está legal no ZEUA e aplica para ele em paralelo, ou você faz isso só do Brasil mesmo, sem estar fazendo esse processo consular, onde você precisa comprovar alguns requisitos. São 6, tudo bem? Eu vou citar alguns aqui para a gente não ser muito técnico, também muito maçante, né? Uhum. Mas você tem que ser alguém que ganha a mais do que a média da tua nação, né? Então, tem que puxar um Glassdoor, falar, quanto ganha uma manicure no Brasil? E aí nós vamos ter uma média de rendimento de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Se você ganha acima disso, já é um requisito que você preenche, né? Você tem que ter mais de 10 anos de experiência pós-graduação na tua área de conhecimento. Então, você vê que já é uma seleção, uma régua alta, né? Não são todos os profissionais que podem, eu mesmo não poderia para esse tipo de visto, né? E existem outros não tão importantes, vamos dizer assim, não tão difíceis, né? Que você precisa ter reconhecimento público acerca das aquisições feitas na sua carreira, você precisa ser inscrito num órgão de classe, né? OAB para os advogados, CRM para médicos, CREA para advogados, assim por diante. Existe uma análise de currículo para saber se algumas pessoas podem. Esse é exatamente o único tipo de visto que eu atuo hoje. São pessoas com um alto nível técnico, um alto nível empregatório e que, portanto, estão ali na mira do governo e que para eles seria muito interessante tê-las, né? E aí, esse visto, Green Card, né, de permanência fixa, ele é concedido. Legal. E é um tipo de informação que assim, né, você comentou que não é um visto tão, não é uma modalidade para você conseguir o green card, né, assim, tão antiga, então é mais recente, você contou até a história aí, eu já tinha ouvido falar dessa história, mas é bem legal, né, para você ver que, pô, a gente tem que agradecer, né, esse cara aí que correu atrás, processou e conseguiu abrir essa mão aí do EB2NW, que é realmente, assim, uma mão que para nós brasileiros é muito... dá para puxar muito o perfil do nosso Brasil. Então, assim, eu falei alguns pontos negativos da gente vir sempre com uma cultura muito engessada, e essa cultura engessada, talvez, gerou um lado bom, que é o quê? Na maioria das vezes, né, o nosso histórico é ir para a escola, né, depois ali se formar numa faculdade, arrumar um emprego, e se você é bom naquilo que você faz, você atuar, né, por esse lugar, né, por bastante tempo. Então eu gosto de brincar pensando nisso daí, realmente, porque vamos dizer assim, esse ciclo, ele faz com que muitas pessoas estejam aptos, né, preenchendo esses pré-requisitos. Claro, que nem você falou, tem alguns que precisa ser analisado, né, caso a caso, mas na maioria das vezes, se você saiu do colégio, foi para a faculdade, você entrou na faculdade ali novo, né, com 18, 19 anos. Você se formou em 4 anos ali. Se você entrou numa faculdade, se você entrou no emprego, né, e está ali bem, trabalhando direitinho, você com certeza tem uma tendência de ter um salário acima da média. Se você já está ali, né, preencheu esses 10 anos, basicamente os pré-requisitos mais difíceis, você já conseguiu entrar sem você nem saber, né? Eu, sinceramente, vou falar que eu não sabia desse caso, eu acabei, né, também indo por esse lado do EB2NW, porque eu
conseguir preencher esses pré-requisitos, mesmo sem essa ambição de futuramente poder dar uma entrada no Green Card nessa linha. E falo por mim, né? Eu não falar para você que eu saí lá do colégio, falei, vou entrar na faculdade agora, porque eu quero arrumar um emprego, ser né, entre aspas, bom, ou fazer aquilo que eu faço bem feito, para ganhar acima da média, para ficar um tempo considerável, né? De 10 anos é um tempo bem considerável. Para daí depois dar uma entrada no Green Card, não, eu nunca pensei nisso. Na realidade, foi um ciclo, né, até automático, para falar bem a verdade para você. Fiz sem pensar, né? Para quem não sabe um pouquinho da minha história, eu realmente saí ali do colégio, e eu saí cedo, saí com 17 anos, me formei, fiz Senai, mas vi que conta não era para mim, então já com 18 anos, no segundo ano de Senai, eu terminei o curso de técnico, né, em mecânica no caso, mas eu fui para a faculdade, entrei na faculdade de administração, né, no terceiro ano de faculdade, ali com 20 anos, eu precisava de um estágio, um colega falou assim, eu tô saindo do meu estágio aqui no banco e estão precisando de alguém, você quer? Eu simplesmente falei assim, quero, preciso cumprir meu estágio aqui da faculdade, e foi assim, com 20 anos, como eu entrei no banco, e fiquei até meus 31 anos, eu fiquei quase 11 anos no banco. Acabei preenchendo algum desses pré-requisitos, né, para o EB2NW sem nem saber. Então, por que eu gosto de falar? Porque não estou falando que é fácil, não estou falando que todo mundo tem esse perfil, mas como o nosso perfil é muito dessa de sair da escola e arrumar um trabalho, né, e ficar nesse trabalho, mesmo sem você pensar, você acaba ganhando uma experiência, acaba, né, voltando para os Estados Unidos, né, tendo essa possibilidade de fazer uma análise e ter uma chance até grande de você ter uma positiva do seu caso. Então é muito legal, é um caso que é um visto que eu sei que muitas pessoas não conhecem, mas que muita gente, se tem essa vontade, vale a pena, né, chamar aí uma pessoa responsável, um advogado, né, quem sabe até mesmo o Lucas, possa te ajudar nesse sentido, porque eu te garanto, se você, né, pelo que ele falou, se você foi imaginando que é você ali nesse perfil, se você tem essa vontade, as chances são muito grandes de você conseguir uma aprovação dessa. Falei alguma besteira, não? É isso. Não, tá totalmente certo. É isso. Sem vender sonho, só a realidade. Exatamente, cara. Cara, mas estamos aqui há um pouquinho mais de 40 minutos, para a gente não se alongar tanto. Eu queria que você desse aí, cara, uma pincelada, uma dica do jeito que você achar melhor, né? Quais seriam, né, os primeiros passos para quem tem essa vontade, né, para quem quer vir morar, porque para quem quer vir passear, né, assim, não vou ser tão simplista, mas basicamente é você tirar o visto de turista, né? Para quem quer vir estudar, é você procurar um visto específico de estudo, né? Não é assim tão simples, mas é mais fácil, vamos dizer, entre aspas. Uhum. Mas para quem quer vir morar, quer vir imigrar, quais as dicas você poderia dar? O que a pessoa poderia se preparar? Pensando aí, né, como pode dar a entrada do Brasil, o que você daria de dica para essa pessoa fazer antes de qualquer coisa? Perfeito, Bruno. É uma coisa bastante básica, né? Aquilo que a gente costuma falar. Mas o que eu posso falar soa óbvio, mas na realidade não é muito, tá? As pessoas não fazem isso. Mas se eu tivesse que dar uma dica, eu falaria: invista mais tempo no teu planejamento. Não decida em cima da hora, não fuja do Brasil. Isso é uma coisa que a gente vê muito, sabe aquela coisa de, meu Deus do céu, tô com muito medo, ou meu Deus, vai virar uma Venezuela, eu vou fugir, sabe essa coisa bem imatura, né? Uhum. Fuja disso, vá com calma, encontre um caminho melhor. Pode ser que o IB2 não seja para você, mas certamente talvez exista um dentre os 40 que faça sentido, né? Então, sendo possível para você, comece a experimentar os Estados Unidos estando no Brasil. Como eu falei aqui, é uma ótima oportunidade, é um passo que é muito interessante. Abra uma empresa, tente correr atrás de cliente, tente estabelecer um negócio no Zeu antes de ir, estabeleça um relacionamento positivo com a nação antes disso, aqui já vai te fazer ganhar muito, assim, antes de ir mesmo, você já está trabalhando para uma construção de um crédito comercial positivo, abre teu IIN, teu CNPJ, né, americano, abre um ITIN, vai construindo ali um relacionamento, sabe, guardando dinheiro, isso aqui é muito importante, soa muito óbvio, eu sei que muita gente, eu comecei a falar isso, acho que alguém já falou, ixi, mas isso aí eu já sabia, não é tão óbvio para algumas pessoas, amigo. Então, assim, faça isso, que eu acho que você vai sair na frente assim, de muitas pessoas. Agora, quer fugir? Alguma coisa errada você vai acabar fazendo, né? Então,
Eu não gosto muito de falar com esse pessoal. Se você está fugindo, cara, acho que existe alguém que vai te atender e vai. Rota de emergência para quem está fugindo do Brasil. Eu talvez não seja essa pessoa, acho que o Brunão também não é, mas num todo vale muito a pena se alguém quiser me chamar, conversar, compartilhar a experiência. Como que eu posso fazer para, às vezes, me candidatar para um emprego americano? Você tem alguma dica? Claro que tem. Me chama, tem contatos, tem pessoas que já estão por lá. Existe um caminho muito legal, muito positivo. Se você tem uma empresa também, a gente pode sentar muitas vezes, bolar um plano de internacionalização, vender o seu produto lá fora, vender o seu serviço lá fora. E eu acho que é mais ou menos essa linha, Bruno. Legal, cara. E eu vou deixar aqui, né, com certeza, o contato do Lucas aqui na descrição, para você chamar ele, né, fazer talvez ali essa análise. Eu acho que não, assim, não custa nada. O que o Lucas falou é o que eu sempre bato na tecla, né, que é sobre planejamento. Não caia nessa besteira de achar que os Estados Unidos, por ser o país de primeiro mundo, você não vai ter dificuldades. Assim, eu tô aqui há 5 meses e graças a Deus eu não tenho passado, né, dificuldades como pessoas que vêm aqui fugido acaba tendo, né? Mas assim, eu te falo que se você não tem planejamento, você vai sim passar muita dificuldade, mesmo com planejamento. Se você vir sem planejamento, eu não gosto nem de pensar, porque é difícil você estar numa outra nação, numa outra língua, outra cultura. Então, assim, se planeje. Eu acho que esse realmente é um recado muito simples, mas que 90% das pessoas não fazem antes de vir para cá. E se você faz, a chance de você vir e dar certo é muito grande. Porque pensa comigo, se você está dando errado, né? Vou te dar uma chibatadinha aqui com todo carinho, tá? Mas se você está dando errado no país onde você mora, na língua nativa, onde você conhece a cultura, por que você acha que você vai vir, né, sair fugido do país onde você conhece tudo e vir se dar bem aqui? Pode acontecer? Pode, né? Não estou falando que não acontece. E tem muitos casos de pessoas, né, que não tinha nada a perder, veio para cá e conseguiram vencer na vida. Mas é uma porcentagem muito pequena. Então, assim, faça um planejamento, faça. Sem dúvida o melhor conselho que alguém pode te dar hoje. Faça um planejamento, guarde dinheiro, estude a língua inglesa. Você quer atuar aqui, talvez, sei lá, eu quero ser um cabeleireiro, né? Eu quero ser um barbeiro, né? É um bom case de negócio aqui. Eu, particularmente, só gosto de cortar cabelo numa barbearia brasileira, porque realmente é o nosso jeito, os caras são bons, e aqui você vai poder ter, talvez, essa expertise. É isso que você quer fazer, né? Se já é o seu ramo aí, meu, se especializa em todas as outras áreas. Se não, começa a trabalhar, começa a estudar, começa a fazer um estágio, né? Um curso, enfim. Dá para você realmente fazer muitas coisas, se preparar e vir aqui e vencer na América. Ou até mesmo aí do Brasil conseguir alguma coisa aqui na América ganhando só em dólar e gastando em real. É o melhor dos mundos. Eu vou te falar, imagina você morar no Brasil ganhando vezes 5, é lindo, é lindo. O Lucas aí, olha o sorriso dele, ó. Tá feliz da vida. É bom, é bom. Cara, mas é isso, Lucas. Obrigado demais aí por esse papo. Eu sei da sua correria aí, você ter tirado esse tempinho para falar aqui com a gente. Eu sei que é um assunto também muito extenso, então quem sabe a gente volte a bater um papo aí sobre algumas outras áreas aqui, talvez mais voltado para a área tributária, que eu sei que é muito legal, é uma área que todo mundo gosta e precisa saber também, né? Mas te agradeço aí demais por sua presença aqui hoje. Imagina, Bruno. Conte comigo. Parabéns pelo projeto aí. Foi um prazer estar com vocês. Gosto muito de falar sobre isso, cara. Estou à sua disposição. Precisando de algo, conte comigo aí. Cara, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Galera, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha, manda para alguém que está precisando ouvir algum puxão de orelha, mas aquele puxão de orelha do bem, que vai fazer que a pessoa mude de vida para melhor, né? Compartilha com todo mundo aí. E deixa seu comentário. Se você gostou ou não de alguma coisa que a gente falou, se você concorda ou não, deixa aqui no comentário. A gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que é um assunto muito extenso, gera muitas dúvidas. Então, deixa aqui no comentário se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa a dizer, se tem alguma pergunta para o Lucas, né? No caso, a gente vai bater um papo aqui, vou deixar o contato dele aqui também, reforço. Então, pode nos chamar, assim, sem dúvida nenhuma, que a gente está aqui para ajudar vocês. Combinado? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.